Bora ser sincera aqui, com o lançamento de Morbius, o futuro do Aranha-Verso da Sony tá um pouco nebuloso. Enquanto o final de Sem Volta para Casa deixou expectativas altas para as próximas produções, o filme do Vampiro Vivo fez a galera ficar cheia de dúvida, principalmente sobre qual Homem-Aranha deve enfrentar um possível sexteto sinistro no futuro. Ao mesmo tempo, o Peter, do Tom Holland, foi deixado em uma posição muito interessante no MCU, pronto para ser um Peter Parker diferente do que a gente viu até aqui. Para um provável Homem-Aranha 4 com Tom Holland, a Sony e a Marvel têm uma galeria de vilões bem interessantes para usar. Só que alguns desses antagonistas são tão estranhos que nunca devem aparecer nos cinemas. Hoje eu vou te apresentar 10. Como não foi fácil produzir esse roteiro, eu já vou pedir para você mandar aquele like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Aqui tem conteúdo todo dia. Eu sou a Amanda Constantini e você está na Fatos Nerd. Número 1, Chacal. Mesmo sem ter lido muitos quadrinhos, provavelmente você já ouviu falar desse vilão. E não por um bom motivo, mas sim porque ele foi o antagonista de um dos arcos mais criticados pelos fãs do Homem-Aranha, a chamada Saga dos Clones. Nessa época, o verdadeiro Peter Parker ficou em off por um tempo e um clone ficou no lugar dele como Homem-Aranha. A gente só foi descobrir isso bem depois, e o responsável por toda a confusão tinha sido Miles Warren, o Chacal. Acontece que ele era professor de bioquímica e estava apaixonado por uma aluna. Olha o babado. Era Gwen Stacy. Daí, quando ela foi morta pelo Duende Verde, Miles culpou o Homem-Aranha e teve a ideia de criar clones da Gwen e do herói. Todo esse arco é cheio de detalhes e eu poderia ficar o vídeo inteiro falando o que aconteceu. Se você quiser saber tudo que rolou num dos arcos mais controversos do Miranha, já manda aí nos comentários o seu pedido. Vale lembrar que, por mais que o Chacal até seja parecido com o Duende, o vilão tem um pano de fundo diferente. No início, ele desenvolveu um traje verde com garras e aprendeu artes marciais para bater de frente com o Homem-Aranha. Mais pra frente, nas histórias, o vilão acabou ganhando força, velocidade e agilidade sobre-humanas quando misturou os próprios genes com um chacal propriamente dito. Número 2, Canguru. Se a aparição do Chacal no cinema seria confusa, então a aparição do Canguru seria, no mínimo, engraçada. Olha, pra ser sincera, ele pode até dar as caras em live action, mas provavelmente seria bem rápido, em uma cena de alívio cômico com o Homem-Aranha. Isso porque a habilidade do cara é pular como um canguru. Sério. Chamado de Frank Oliver, o vilão desenvolveu esse talento aleatório depois de estudar e viver entre cangurus desde a infância. Quando apareceu nos quadrinhos, o personagem foi derrotado rapidinho pelo Homem-Aranha e até passou por uma cirurgia para ter força sobre-humana e conseguir pular bem mais alto e mais longe. Só que de nada adiantou. Frank morreu e outro homem o substituiu como canguru. Dessa vez, foi um designer de interiores chamado Brian Hibbs que assumiu a identidade para realizar o sonho de se tornar um antagonista de sucesso como o canguru original. Pobre coitado, porque assim como o primeiro canguru, Brian também foi derrotado sem maiores dificuldades. Número 3, Alfabeto. Até mesmo para os quadrinhos, alguns vilões são tão aleatórios que você para e se pergunta: onde a pessoa estava com a cabeça? Até eu poderia dizer que o Alfabeto é um daqueles antagonistas egocêntricos que surgiram entre a década de 60 e 70. Mas não seria verdade. Ele apareceu pela primeira vez nos anos 2000 e se tornou motivo de piada desde então. Seu nome verdadeiro é Gordon Thomas, um ex-militar que perdeu o irmão, seu filho, sua esposa e ainda foi demitido do emprego. A jornada de Gordon começou com ele indo atrás de vingança contra o dono do estabelecimento que o demitiu e que o colocou em colisão com o Homem-Aranha. Na época, ele já havia adotado o disfarce de alfabeto, que basicamente significa que ele pintou letras no rosto e colocou uma calça militar. Por mais que Gordon tenha treinamento em combate, ele não tem nenhum poder, então a forma que ele encontrou para atacar as pessoas foi jogando letras gigantes nelas. Estranho, nada a ver. Número 4, Milhar.
Se você tem estômago fraco, então já te adianto que esse vilão pode te dar alguns calafrios. Diz pra mim, você já se perguntou o que aconteceu com a aranha que picou Peter? Nas primeiras histórias, tanto Stan Lee quanto Steve Ditko chegaram a dizer que a aranha morreu depois da picada. Anos mais tarde, outra história mostrou que o aracnídeo não morreu e ainda conseguiu picar uma garota chamada Cindy Moon, a futura Silk. Foi então que uma terceira versão, lá de 2001, apresentou Carl King, um antigo valentão que atormentava o Peter no colégio e que acabou vendo ele ser picado pela aranha radioativa. Interessado em conseguir os mesmos poderes do Homem-Aranha, King vai até o laboratório em busca da aranha e a encontra morta. Só que o cara estava tão decidido a ter habilidades sobre-humanas que simplesmente comeu o bicho morto. E foi aí que o caldo engrossou. Ao invés de virar um Homem-Aranha da vida, King sofreu uma mutação genética e se transformou no receptáculo de 1000 aranhas conscientes. Cara, a transformação foi bizarra e as coisas ficaram ainda piores depois que ele acordou em uma manhã e comeu o corpo da própria mãe de dentro pra fora. Depois disso, King assumiu os restos mortais dela e ainda fez o mesmo com o pai e a namorada. Durante o ano, ele se alimentava de cerca de 12 pessoas, sempre ficando mais forte e certo de que logo poderia derrotar o Homem-Aranha e assumir seu corpo. A briga entre os dois aconteceu em determinado momento e uma explosão matou praticamente todas as aranhas do vilão. Sobrou apenas uma, que fugiu pra rua e foi pisoteada por um homem aleatório. Trágico. Número 5, Enxame. Na mesma vibe do humilhar, o enxame também sabe ser bizarro e nojento na mesma medida. Originalmente, ele era Fritz von Meyer, um ex-cientista nazista que estudou os padrões de reprodução de abelhas assassinas. Mas tudo mudou quando ele encontrou uma estranha colmeia com abelhas assassinas passivas que não aparentavam ter medo e eram surpreendentemente inteligentes. Foi então que Fritz achou que seria uma boa ideia usar radiação para devolver a agressividade das abelhas e, como consequência, conseguir controlá-las. O que ele não esperava era que as abelhas o atacassem até a morte. Só que ao invés de morrer para sempre, a consciência de Fritz se combinou com o enxame e ele se transformou em uma espécie de homem-abelha gigante. Para esse vilão, a Sony e a Marvel teria que usar muito CGI. E a gente sabe que eles adoram isso, né? Número 6, Homem-Planta. Por ter estreado em julho de 63 na revista Strange Tales 113, o Homem-Planta é facilmente um dos vilões mais antigos do Homem-Aranha nos quadrinhos. Aliás, a gente pode até dizer que ele é tipo a Era Venenosa, já que consegue se comunicar e comandar a matéria vegetal. Nascido em Londres e criado em um orfanato, Samuel Smithers trabalhou como assistente de um botânico na adolescência. 10 anos depois, com a morte do homem, Samuel se mudou para os Estados Unidos para poder continuar construindo um dispositivo revolucionário, capaz de fazer as plantas se comunicarem com humanos. No entanto, um raio atingiu o aparelho e fez com que Samuel desenvolvesse a habilidade de controlar as plantas. Nos quadrinhos, houve uma época que o personagem entrou para os Thunderbolts e abandonou o nome de Homem-Planta para usar Black Wraith. Nessa época, o corpo dele era quase que completamente composto de matéria vegetal e, além de força sobre-humana, Samuel também conseguia alterar a forma do próprio corpo. Número 7, Assassinos de Aranha. Que o J. Jonah Jameson sempre fica no pé do Homem-Aranha, de alguma forma todo mundo sabe. Agora que ele encomendou a criação de máquina robótica gigante para matar o herói, aí já é demais, né? O responsável pelo dispositivo foi Spencer Smythe, um inventor que praticamente convenceu JJ a usar a arma como recurso definitivo para derrotar o Homem-Aranha. Tempos depois, foi a vez do filho de Spencer criar praticamente um exército de assassinos de aranha, ainda com o objetivo de encontrar e acabar com um amigão da vizinhança. Pra ser sincera, até que esse vilão seria possível de aparecer nos cinemas. Eu só não sei dizer se daria tempo pra colocar o Jameson como um antagonista desse nível em um filme. Quem sabe em um jogo, hein? Ia ser legal. Número 8, Cérebro Vivo.
Hoje em dia, a gente está mais do que acostumado com computadores e celulares altamente tecnológicos. Só que lá na década de 60, quando o conceito de computador ainda era bem novo, era muito fácil se assustar com a ideia de que as máquinas poderiam dominar o mundo. E foi nesse contexto que acabou surgindo o cérebro vivo, um computador que basicamente ganhou vida. Criada pelo Dr. Perry, a máquina tinha o objetivo de ajudar pessoas, mas depois de ser atingida durante uma tentativa de roubo, ela se descontrolou ao ponto do Homem-Aranha precisar intervir para derrotá-la. Até que a ideia do cérebro vivo não é de todo ruim, o problema mesmo é que ela não combina muito com os dias atuais. Se fosse para elaborar uma trama com um vilão desse tipo, eu acho que o mistério de Longe de Casa já cumpriu bem o papel. E você, o que acha? Daria para repaginar o cérebro vivo para o século XXI ou não combina? Diz aí nos comentários. Número 9, o Mosca. Por mais que o nome pareça ter saído direto do filme do Libélula, esse personagem tem uma passagem pelos quadrinhos que não é muito adaptável para o cinema. Enquanto Peter Parker foi mordido pela aranha radioativa e ganhou poderes, o criminoso Richard Deacon passou por um experimento que misturou seu DNA com o código genético de uma mosca doméstica. E, infelizmente, o resultado foi bem mais bizarro do que incrível, já que Richard se transformou em uma espécie de mosca humana assustadora. Ele desenvolveu olhos de mosca, hábito de comer lixo, asas e até ganhou a habilidade de vômito corrosivo. Eca, viu? Além disso, mesmo com Richard tendo força sobre-humana o suficiente para levantar 3 toneladas, ele não dá muito trabalho pro Homem-Aranha. Na realidade, eu duvido que a Marvel e a Sony tenham coragem de fazer uma adaptação fiel do Mosca. Se algum dia rolar, é bem provável que o personagem teria um uniforme tecnológico. Número 10, contraparte aranha. Se o Venom e o Carnificina já são assustadores por si só, você precisa ver o contraparte aranha. Com 6 braços, presas, garras e teias afiadas, esse vilão nada mais é do que uma duplicata maligna, praticamente irracional, do Homem-Aranha. Vê-lo em um filme seria muito interessante, já que daria para fazer uma história com um pé no gênero do terror. O problema mesmo é que esse vilão é tão monstruoso que talvez os estúdios fiquem com medo de afastar parte do público. Mas vai que os chefões assistem nosso vídeo e acabam mudando de ideia, né? Ia ser demais. A contraparte aranha foi uma das várias duplicatas criadas pelo personagem Magus, uma versão maléfica do Adam Warlock, do futuro e que aparece na minissérie Guerra Infinita. Durante a história, o contraparte aranha foi morto pelo Duende Macabro e depois revivido pelo Duende Demoníaco, tornando-se uma espécie de animal de estimação do vilão até os dois seguirem por caminhos opostos. Fala sério, esse vilão daria o que falar no cinema, né? Qual outro antagonista você gostaria de ver em live action, mas acha que é muito estranho para ser adaptado? Manda aí nos comentários a sua opinião e aproveita para ajudar a gente com seu like e a sua inscrição. Um beijo e tchau!